Recentemente, o governo apresentou a sua proposta para o novo arcabouço fiscal da nossa economia. Essa proposta agradou alguns, desagradou outros, mas tem um ponto que une gregos e troianos nessa história. O ponto é que o Brasil vai precisar arrecadar mais para cumprir esse arcabouço fiscal. Nessa proposta de arcabouço fiscal, o governo propõe que as despesas do Estado subam no máximo 70% do que subirem as receitas do país. E além disso, também existe nessa proposta uma meta de resultado primário começando com esse ano. Essa proposta de arcabouço fiscal estipula uma meta de um déficit primário de 0,5% para esse ano, um déficit zerado para 2024 e o início de um superávit primário a partir de 2025. E cada uma dessas metas tem um limite de 0,25 para cima ou para baixo de tolerância. Quando o governo apresentou essa proposta de arcabouço fiscal, todo o mercado reagiu muito bem. A bolsa subiu, o juro fechou, o dólar caiu. Isso porque o mercado esperava algo muito pior. As expectativas eram extremamente baixas. E a proposta apresentada, apesar de não ser perfeita, ela é uma proposta razoável. Digamos que seja uma proposta nota 5,5, nota 6. Então a simples eliminação dessa incerteza e desse risco de cauda fez o mercado reagir muito bem. Porém, nos dias seguintes, o mercado começou a fazer conta, para ver se aquelas contas apresentadas no arcabouço fiscal iriam bater ou não. E depois de algumas contas feitas, começaram a sair os primeiros relatórios. E foi unânime o fato de que o governo precisa de pelo menos mais 100 ou 150 bilhões de reais para essa conta fechar, para ter o aumento de despesa abaixo do aumento de arrecadação, mas principalmente para que a gente atinja as metas de primário estabelecidas nesse arcabouço fiscal. Caso o governo não consiga esse aumento de arrecadação na casa de 100 ou 150 bilhões de reais, as metas de resultado primário estipuladas no arcabouço fiscal não serão alcançadas. E a partir daí começou a bater uma grande preocupação em muita gente. Porque quando nós falamos em aumento de arrecadação, imediatamente nós pensamos em aumento de impostos. Segundo o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o governo não trabalha com a possibilidade de aumentar a carga tributária. Ele pretende buscar esse valor de outras maneiras. E aqui eu vou te falar quais são as possíveis fontes de receita para esse dinheiro que o governo precisa arrecadar. Mas antes disso, já te inscreve no canal, deixa o teu like e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Uma coisa que é certa que o governo vai taxar e vai arrecadar em cima é na questão das apostas esportivas e dos cassinos online. Essa é uma questão pacificada, todo mundo concorda, não existe um lobby muito grande para impedir essa taxação, então é algo que realmente vai acontecer. E dessa taxação, estima-se que o governo possa arrecadar entre 12 a 15 bilhões de reais. E para ser bem sincero com vocês, eu até concordo com essa taxação nesse tipo de serviço, produto, enfim. Primeiro porque é um segmento que não traz nenhum valor para a sociedade. É algo, inclusive, que muitos consideram como um vício. E além disso, é um tipo de serviço, de produto, que já é tributado e regulamentado no mundo inteiro. Então nada mais justo que o Brasil também regulamente e tribute essas empresas. E eu inclusive vou mais longe, eu acho que no Brasil nós deveríamos legalizar os jogos de azar no geral, inclusive implantar cassinos em várias cidades que tenham interesse. Primeiro, porque isso ia ajudar muito o turismo brasileiro, seria um atrativo a mais, e também porque seria mais uma fonte de arrecadação importante para o governo. O brasileiro gosta de apostar. Tá no sangue. Nós não temos cassino, mas temos jogo do bicho. E o brasileiro vai lá e aposta, joga no jogo do bicho. Tem aposta esportiva que veio recentemente para o Brasil e já caiu na graça de todo mundo. Portanto, na minha opinião, seria muito proveitoso legalizar os cassinos no Brasil. A aposta online já está legalizada, já está acontecendo. Vamos legalizar a aposta física também. Isso ia fomentar o turismo, ia criar empregos e também ia trazer mais arrecadação para o governo. Outra frente que o governo pretende atacar para aumentar a sua arrecadação é naquelas compras feitas em aplicativos chineses, como Shein, Shopee e AliExpress, entre outros. Eu acredito que isso realmente vai passar, vai ser aprovado, nós teremos esse aumento de taxação dessas empresas chinesas. Primeiro, porque não existe um lobby dessas empresas aqui no Brasil que dificulte essa taxação.
Então, como não tem lobby, não tem ninguém para defender, fica muito simples disso ser aprovado. E segundo, porque bem ou mal, essas empresas não pagam nenhum tipo de taxa. E isso acaba sendo uma concorrência meio que desleal para as varejistas brasileiras. Só que, olhando na ótica do consumidor, isso é extremamente negativo, porque muitas pessoas vão começar a pagar mais caro nos produtos que compravam nesses sites anteriormente. Então, olhando na ótica do consumidor, isso é um aumento de carga tributária, mesmo que seja ali meio maquiado. O governo também pretende instaurar o Come-Cotas em fundos exclusivos que hoje são isentos de Come-Cotas, o que eu concordo, eu acho que fica mais isonômico no mercado para todo mundo. O governo também pretende acabar com o juros sobre capital próprio e também tributar os dividendos em mais ou menos 15%. Com essas três medidas de tributar fundo exclusivo, acabar com o juros sobre capital próprio e tributar dividendo, o governo espera arrecadar algo entre 60 e 70 bilhões de reais. E essas propostas, principalmente as questões dos dividendos, vão acabar desagradando muita gente no Brasil. Vai desagradar aqueles empresários que fazem a sua retirada via dividendos e também aos investidores que investem em empresas pagadoras de dividendos. Porém, essa é uma questão que já vem há muito tempo sendo debatida. O próprio Paulo Guedes, na gestão anterior, também defendia com muito afinco que essas três questões, fundo exclusivo, juros sobre capital próprio e dividendos, fossem atacadas. É algo que, na minha visão, é inevitável e vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Mas, na minha opinião, qual seria o cenário ideal? Que se tributassem os dividendos, como eu falei, é algo inevitável, mas que se diminuísse o IRPJ para as empresas. Para quem tem uma empresa ou para quem investe em empresa, seja na bolsa ou na pessoa física, isso seria bastante positivo, porque apesar de parar de receber o dividendo isento de imposto de renda, as empresas teriam uma alíquota menor de imposto e poderiam, ao invés de pagar dividendo, usar esse dinheiro para reinvestir nelas mesmas e assim acelerar o seu ritmo de crescimento, tendo uma alíquota menor de imposto. Mas o principal ponto que o governo quer atacar e onde de fato está o grosso da receita é na questão das empresas que recebem incentivos fiscais dos estados. Então, por exemplo, a empresa recebe um abatimento no ICMS do estado XYZ e esse abatimento de ICMS não entra na conta na hora que se vai calcular os tributos federais. Então, por conta desse incentivo estadual, a União, o governo federal, acaba arrecadando menos. Então é isso que o governo federal está buscando rever. Está querendo que esses incentivos estaduais não fiquem fora da conta na hora de se calcular os tributos federais. E nessa junção aqui, o governo pretende arrecadar mais ou menos 90 bilhões de reais. Tem algumas empresas que serão muito afetadas caso esse tipo de benefício do ICMS seja realmente afetado. Empresas como o Grupo Soma, Arezzo, Vivara, essas empresas, entre outras, tendem a ser bastante afetadas caso esse tipo de incentivo realmente caia. Além disso, existem alguns outros setores que também recebem alguns incentivos tributários que podem ser afetados por essa nova política do governo. A gente tem o agro, que recebe muito incentivo, mas é uma coisa extremamente complexa de se mexer, porque é um setor com bastante lobby, que tem bastante representantes dentro do Congresso. Nós temos a Zona Franca de Manaus, que é um completo zumbi. É algo que só se mantém por conta desses incentivos tributários, mas que também é extremamente difícil de se mexer, porque a bancada do Amazonas é muito vigilante e briga demais quando se fala em acabar com qualquer benefício tributário da Zona Franca. Mas o grande ponto é que alguém vai ter que pagar essa conta. Esses 100, 150 bilhões não vão surgir do nada. E tenho certeza que nenhum setor quer pagar essa conta. Então, caso o governo queira tirar qualquer tipo de incentivo ou aumentar a tributação em setor A, B ou C, vai ser uma briga muito grande, porque geralmente esses setores muito fortes, eles têm um lobby muito grande e tem muitos representantes dentro do Congresso Nacional. Porém, por outro lado, se o governo não conseguir arrecadar mais, as metas estabelecidas no arcabouço fiscal não serão cumpridas. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu não acho que o governo não vai arrecadar nada, mas também não acredito que o governo vai cobrar todos esses impostos a mais e retirar todos esses benefícios que existem.
Eu acredito que vai haver uma junção para que as coisas fiquem no meio do caminho. Vai haver uma diminuição nos incentivos fiscais, mas não vai ser uma diminuição completa. Vai ter a taxação sobre casas de aposta, cassino online, vai ter taxação sobre Shein e empresas de varejo chinesa, enfim. Mas o grande ponto é que o governo prometeu que não haveria aumento da carga tributária. Só que, quando se aumenta o imposto ou se tira algum incentivo de algum setor ou de alguma empresa, o que vai acontecer? Essas empresas, esses setores vão amargar com o prejuízo ou eles vão tentar repassar esses preços para o consumidor final? Geralmente é a segunda opção. Me manda aqui nos comentários o que tu acha que vai acontecer. Vai ter muito aumento de imposto ou não vai ter? E além disso, quem quer ajuda para começar a investir, tem os links aqui na descrição desse vídeo. Não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like também. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.